Boa noite. Começa agora o Câmara Aberta. Hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Câmara o médico infectologista Dr. Pablo Sebastian Velho. Ele que também é professor da Univale. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite. Obrigado pelo convite. Bom, e o assunto da noite de hoje é a febre amarela e a vacina para imunização da doença. Este assunto tem trazido muita polêmica em todo o Brasil com relação, às vezes, a notícias falsas, fake news, informações desencontradas que não estão de acordo com o posicionamento médico no Brasil. E o Dr. Pablo veio explicar para a gente o que está acontecendo, quais os reais riscos da doença, qual a importância da vacina e como que nós devemos buscar as informações corretas. Bom, primeiro surgiu uma hipótese que ainda não está confirmada e provavelmente será descartada, de que uma itajaiense veio, uma mulher aqui da região, veio a falecer após tomar essa vacina e que os efeitos poderiam ser reação da vacina, mas parece que essa informação não deverá se confirmar. É certo isso? Esse é o caminho, né? O que nós temos na realidade, Maurício, é que toda reação adversa, todo evento que acontece após uma vacina, ele é de notificação compulsória. O que isso quer dizer? Que sempre que uma pessoa realiza uma vacina e ela apresenta algum efeito grave ou até evolui para óbito, isso necessita ser notificado imediatamente para a vigilância epidemiológica para que sejam feitos os estudos de investigação. A gente sabe que efeitos graves das vacinas são muito raros, mas eles sempre precisam ser investigados. Para esse caso, por exemplo, quando a gente fala da febre amarela, existe um estudo molecular onde eu consigo identificar a causalidade. Então, se eu tenho uma reação relacionável à vacina, eu consigo encontrar naquele indivíduo que sofreu essa reação grave ou que foi a óbito, a parte molecular do vírus utilizado para a vacina. Então, isso poderá agora, com esses exames que ainda estão em segmento, poder ser melhor esclarecido. Mas o que nos parece até o momento é ter se tratado de uma doença realmente infecciosa e que foi muito grave. Esse fato, ele também acabou coincidindo com outro que no final do mês de janeiro, em São Paulo também parece que uma criança veio a óbito, faleceu após receber a vacina, que também deve passar por todos esses protocolos para confirmar se foi ou não desse fato. Encontram esses fatos com as notícias, o fake news, as informações divulgadas em redes sociais que nem sempre estão baseados em, no mínimo, de conhecimento científico, não é? Isso. E, infelizmente, apesar de não ter o conhecimento científico, vem muitos argumentos que aquela informação ela até parece se tratar da realidade. E isso nos preocupa bastante. Porque, de modo algum, Maurício, eu vou ter uma situação epidemiológica grave que não será noticiada pelas fontes oficiais. Então, nós temos hoje a Vigilância Epidemiológica do Estado que sempre está a par do que vem acontecendo em relação às doenças infecciosas e às imunizações. Então, isso nunca vai deixar de ser divulgado ou relatado. Assim como nós passamos com as meningites no ano passado, com a febre amarela agora não vai ser diferente. Então, a recomendação é que quando receber pelo WhatsApp, pelo Facebook, informações relacionadas a doenças, principalmente informações, às vezes, que trazem um certo pavor, um certo terror, assim, é melhor confirmar em portais de notícias que tenham credibilidade e quais os demais sites oficiais que vocês recomendam? Como a gente tem hoje um acesso franco, né, aos diversos segmentos do tanto órgão federal quanto estadual e municipal, eu tenho 3 formas de fazer essa avaliação. A primeira é justamente indo à unidade de saúde, onde eu faço as minhas vacinas. Porque ali é onde realmente as informações serão de ponta. Ou eu posso procurar o meu médico assistente. Aqueles que têm um médico, procure o seu médico para fazer uma avaliação, um entendimento, esclarecer essas dúvidas, onde vai poder se buscar, então, o que é mais justo, mais correto para aquele momento. Mas para quem tiver uma facilidade de acesso à internet, o órgão estadual que responde por essas informações se chama DIV, é a Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado. Ali a gente entra então no site da saúde,
faz essa busca. Existe um hot link, que eles chamam, né? Porque já vem uma informação pronta sobre febre amarela. Acessa o hot link da febre amarela, ali vem as informações sobre a doença, sobre as salas de vacina, composição de vacina e os riscos e indicações reais que essa vacina apresenta. E isso vale para outras doenças, quando a gente passa por situações epidemiológicas como dengue, por exemplo, leptospirose nas enchentes. Tudo isso é trazido ali com materiais de uma leitura fácil e com confiabilidade. Doutor, outra questão, como é que o senhor avalia a abordagem dessas notícias, desses temas, por parte dos meios de comunicação tradicionais, como TV, rádio e jornal? A média, como é que o senhor avalia o tratamento que eles estão dando hoje a essas informações? Bom, eu posso te afirmar da minha parte, pelo menos, que eu sou uma pessoa muito aberta a tentar esclarecer sempre as informações quando elas me são buscadas, né? Então, a partir do momento em que existe um vínculo epidemiológico com alguma situação infecciosa ou de vacina, é importante que tenha realmente um profissional habilitado em fornecer esse esclarecimento. Agora, o que a gente percebe hoje é uma velocidade muito rápida na divulgação de informações. Por exemplo, acerca de casos de óbito, né? Então, a gente sabe que óbito é extremamente grave e, de forma alguma, a gente deixa isso passar como se fosse uma situação tranquila. Mas ele precisa ser investigado e é preciso dar esse tempo de investigação justamente para não se faltar com a verdade. Porque quando a gente falta com a verdade em algumas situações de saúde, a gente acaba trazendo ou uma situação de pânico, como a gente vivenciou de meningites aqui no estado no ano passado, ou de um descaso com formas muito adequadas de prevenção, como essa vacina da febre amarela, que é sim uma vacina segura. Mas essa viralização de informações hoje, que não passa só pela imprensa, né? Mas as próprias redes sociais, elas facilitam hoje uma transmissão muito rápida desse conteúdo. E isso para a gente é muito preocupante. Porque, infelizmente, em vez de se confiar a alguma informação mais séria, esses dados que são vinculados muito rapidamente acabam assustando a população. Outra questão que acabou acontecendo, resultado de todo esse temor pela febre amarela, é a morte de macacos, que são vítimas da doença, mas também acabaram aparecendo alguns exterminados por pânico em algumas regiões do Brasil. Qual que é a real situação nesse caso? Nos preocupa bastante porque em algumas localidades a morte violenta de macacos superou a morte pela febre amarela. Então isso mostra realmente uma falta de conhecimento dessa população. O que nós temos do macaco, e é importante ficar bastante claro, é de que a febre amarela não é uma doença contagiosa, ou seja, ela não se transmite diretamente de um indivíduo para o outro. Então, o macaco doente, ele de forma alguma indica um risco de doença aumentado para mim naquele momento em que eu entro em contato com esse animal. O vetor é sempre o mosquito. Precisa do vetor. Sempre o mosquito que vai realizar essa transmissão. Então, o macaco, quando ele aparece morto por febre amarela em uma determinada região, ele é um sinalizador. A gente diz que ele é um sentinela de que a doença chegou naquela região. A partir desse momento, a vigilância epidemiológica traça uma meta de qual a população precisa ser imunizada naquela região. Então, o macaco, ele sofre mais do que os humanos pela doença e ainda nos ajuda, porque ele nos fornece a informação de chegada dessa doença numa região e, a partir daí, se pode oferecer a vacina para uma população que até então não foi imunizada. Apenas se um único animal aparecer morto, for constatado, já é sinal. A doença chegou na região, precisa imunizar a população, é isso? Exatamente. A partir da morte de um único indivíduo, que seja um primata não humano, a gente já consegue fazer esse diagnóstico de chegada da febre amarela numa região e, a partir daí, são traçadas as metas de prevenção para aquela área. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Até já! Um vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores.
além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação, ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje está conosco o médico infectologista Pablo Sebastian Velho, ele que veio esclarecer sobre a febre amarela, imunização e a situação de Santa Catarina também nesse quadro. Como que está a situação do estado com relação à febre amarela? Quantos municípios já tiveram que já estão com a recomendação de imunização da comunidade? Até o momento, não tivemos nenhum caso autóctone no estado de Santa Catarina. O caso autóctone significa um caso de transmissão dentro do próprio estado. Então, este caso que nós já tivemos confirmado em uma moradora de Gaspar, ele foi importado. Ocorreu a transmissão no estado de São Paulo e ela acabou tendo o diagnóstico aqui em Santa Catarina. Já são 162 os municípios que fazem parte da área com recomendação de vacina. Se a gente falasse assim, grosso modo, é toda a área que vai de Lages para o oeste. Ali então, né? A área de oeste, meio oeste, é a área onde a gente já existe essa recomendação e sempre é necessário estar ou naquela área vacinado ou aqueles que vão viajar para essa área imunizado contra a febre amarela. Mas neste ano, o calendário de vacinação das crianças já inclui a vacina da febre amarela para as crianças com 9 meses de vida. Então, essas crianças este ano que forem fazer suas vacinas também já receberão a vacina contra a febre amarela, independente da região. Quais os principais critérios que fazem determinada região, que pesam para que determinada região seja incluída na lista de vacinação? A relação de inclusão numa área com recomendação de vacina, ela segue justamente esse critério de evolução do macaco. A partir do momento em que se observam os macacos tendo algum sinal de doença numa determinada área, é expandida geometricamente essa região e toda essa circunferência, então, recebe essa imunização. Então, por isso que nós temos hoje essa reserva para essa região do estado, mas havendo ampliação do número de casos para outras áreas, será seguido, então, com aumento de vacina também para todas as outras áreas, conforme a necessidade. Doutor, para reforçar, que tipo de doença é a febre amarela? Claro, transmitida por vírus, mas ela tem características. Que características ela apresenta? A febre amarela é uma doença infecciosa aguda. Aguda significa que ela se manifesta muito rapidamente. Então, no máximo 15 dias depois da picada do mosquito, num tempo médio de 1 semana após a picada, o indivíduo fica agudamente doente. Então, ele tem um quadro febril, com dores no corpo, um mal-estar, náuseas e vômitos. Aquilo que popularmente vai passar por um diagnóstico de virose, porque não tem apresentação clínica muito significativa e nem muito distinta de outros quadros de infecção viral. A partir desse quadro, ele tem uma evolução de 3, 5, no máximo 7 dias e a pessoa evolui de forma tranquila. É uma doença benigna. Mas 30% dos indivíduos acometidos pela febre amarela, depois desta primeira fase, passa por um período sem febre de 24 a 48 horas e então apresenta um pico muito agudo de febre e retorno da doença. E é aí que mora a gravidade da febre amarela. Seria nesse segundo pico, nessa segunda fase de doença. Nessa fase onde a febre é muito alta, existe uma inflamação do fígado muito grande. Então, é o momento em que a doença cursa com uma hepatite, que pode levar à insuficiência do fígado. Essa insuficiência hepática pode levar tanto a uma intoxicação cerebral, quanto aos inchaços, acúmulos de líquido, infecções bacterianas secundárias e aos sangramentos, porque a gente precisa lembrar que a doença grave da febre amarela é uma febre hemorrágica. E isso tudo é que pode acabar levando ao óbito. Como você falou o senhor falou no último bloco, a transmissão é apenas pelo vetor, pelo mosquito. Exclusivamente pelo vetor. E aí a gente divide no Brasil, de acordo com a localização desse vetor, em ciclo urbano e silvestre.
O urbano seria aquele transmitido pelo Aedes aegypti, nosso antigo conhecido aqui da dengue. Mas o que nós temos no Brasil atualmente é o ciclo silvestre, que é transmitido pelos mosquitos hemagogos e sabetes. Então a gente faz essa distinção, que ela é mais acadêmica, mas ela tem essa importância por esse vínculo do fator de transmissão. Quando o senhor fala também que 30% dos casos evoluem até a forma grave, isso desmonta também aquela informação de que seria raríssimo os casos graves. Não são raríssimos. Então, a gente tem quase um terço. A gente tem muita gente com evolução benigna, mas a gente precisa prestar atenção para esses casos de gravidade. Os riscos, além do inchaço do fígado, insuficiência, o óbito pode vir em quantos por cento dos casos que evoluem para o grave? Então, a partir desta situação de gravidade, se eu tenho uma evolução de gravidade e nenhuma medida for adotada, virtualmente essas pessoas podem evoluir para óbito. Então, eu não tenho mais uma relação adequada entre o agente agressor, que é o vírus da febre amarela, com o meu sistema imunológico, que é a defesa do hospedeiro. E a partir desse desbalanço é que eu tenho o risco grande de evolução para óbito. Então, desses 30%, se nada for feito, teoricamente todos eles podem acabar com uma evolução de óbito. E quais os tratamentos? O que a gente precisa de uma monitoração em nível de UTI, onde será então reestabelecido esse equilíbrio entre essa intoxicação gerada pela deficiência da função do fígado com os demais sistemas do corpo, principalmente sistema renal e neurológico. Quando existe uma insuficiência hepática aguda, agora no Brasil tem se tentado com sucesso o transplante de fígado. Então ele fica assim reservado aos casos onde não há reestruturação do sistema e a gente tem uma falência que não tem mais retorno, e aí então o transplante tem sido utilizado hoje com casos muito eficientes no Brasil. Ou seja, não é brincadeira, é preciso estar muito atento e evitar um surto da doença. E para isso a gente tem uma ferramenta excelente, que é uma vacina, que é extremamente eficaz no controle da febre amarela. O que tem levado, o que tem acontecido nas regiões São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, onde ela parece que está um pouco mais agressiva, está fazendo muitas vítimas a vinda dessa doença dessa forma para Santa Catarina, para o sul do Brasil, há possibilidade? Essa é a pergunta que fica nesse momento, né? A partir do momento em que a gente tem uma situação epidemiológica que parece descontrolada, então quando a gente observa essa evolução rápida de um estado para outro estado da doença, a gente preocupa que possa chegar na nossa região. Até o momento não temos motivo para ter este tipo de preocupação. Mas sim, a gente precisa estar alerta em relação a essas indicações das vigilâncias epidemiológicas, tanto do país quanto estaduais. Para o momento, não temos perigo aqui para a nossa região. Qual a composição da vacina, doutor? Essa vacina é uma vacina de vírus vivo atenuado. Então, o veículo para a produção dessa vacina é o ovo, e por isso que pessoas que têm alergia grave ao ovo não podem receber essa vacina, assim como algumas outras. Existem estruturas virais presentes nessa vacina e que para um indivíduo que esteja com alguma deficiência da sua imunidade, ele pode sim acarretar na própria doença, que a gente chama de doença viscerotrópica, a doença trazida pela própria vacina, que é um efeito raro. A própria mortalidade por essa vacina, ela chega a um caso a cada 500 mil aplicações dessa vacina. Então, é um evento raro. A partir da entrada desse vírus vivo atenuado no meu organismo, eu preciso da reação do meu sistema imunológico, que ele vai produzir os anticorpos que servem no futuro como uma defesa. Porque cada anticorpo gera uma cicatriz no meu sistema imunológico que é apreendida e guardada. Tanto que a gente sabe que a vacina que é feita no Brasil hoje, ela tem uma validade que é duradoura. Diferente daquilo que se entendia que havia uma necessidade de revacinação a cada 10 anos. Hoje se sabe que não. Ela tem uma validade que é duradoura. Qual a quantidade em ml que a vacina tem? 0,5, né? Entendi a tua pergunta. Na verdade, a gente faz hoje aqui a vacina completa, 0,5 ml. Porque essas regiões que sofrem hoje com essa transmissão
acelerada da doença, elas estão fazendo a dose fracionada, apenas 0,1 ml, e para essa proteção estimada é de 8 anos. E essa dose fracionada, ela foi escolhida por qual motivo? Para poder atender mais rápido? Exatamente, porque em outros países onde já houve essa necessidade de se vacinar um número muito grande de pessoas, foi-se feito o ensaio onde se mostrou a validade dessa dose fracionada, mas que aí não tem a durabilidade como tem a dose plena. Então, para esse momento, digamos assim, de surto de um número aumentado de casos, ela tem uma indicação bastante precisa. A medida paliativa. Bom, quais as contraindicações da vacina e quais os riscos de quem está dentro de uma contraindicação? Então, a alergia grave ao ovo é contraindicação absoluta e é preciso entender que toda vacina ela pode ter algum efeito adverso. Então, dor no local de aplicação, febre nos primeiros 2 dias, um mal-estar no corpo, isso é transitório, passageiro, benigno, não deixa sequelas. Quem não deve receber a vacina? Crianças com menos de 6 meses de vida, de forma alguma, e idosos, para o outro extremo, precisam de uma avaliação médica, não que não possam recebê-la. Eles precisam ser avaliados porque idosos normalmente têm outros problemas de saúde que podem trazer prejuízo para a imunidade. Então é importante que seja avaliado pelo médico. Mas como a gente está falando muito da imunidade, eu vou me preocupar com quem não tem imunidade. Menos de 6 meses, o feto, então a gestante não pode receber a vacina, e nem a mulher que está amamentando uma criança com menos de 6 meses de vida. A vacinação é recomendada a partir dos 9 meses e entre os 6 e 9 meses depende então da situação epidemiológica daquela região. Como eu disse, dentro do calendário vacinal hoje, 9 meses já é uma indicação para receber essa vacina. Mas pelo sistema imunológico não devem receber pessoas com AIDS, ou seja, que têm infecção pelo HIV não controlada, em quimioterapia, radioterapia ou no pós-transplante, que são situações que deprimem a imunidade da pessoa e ela não terá reação, nem para desenvolver os anticorpos para fazer a defesa e nem para se defender da própria vacina. Essas informações, elas constam no site que você passou no primeiro bloco, www.saude.sc.gov.br/DIV. Isso, ali no hotlink da febre amarela estão todas essas informações bem adequadas. E ali tem outras também de outras doenças, o local confiável para buscar a informação necessária, as contraindicações e como proceder quando sentir a necessidade, quando houver essa recomendação de que a área, a região deverá ser imunizada. Isso, ali são as informações mais bem atualizadas que a gente pode encontrar aqui no estado. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo, já voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Até já! Um vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores, além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação, ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí. Voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Hoje está conosco o médico infectologista Dr. Pablo Sebastian Velho, ele que também é professor da Univale e veio participar do programa para esclarecer a respeito da febre amarela, da vacinação e outros assuntos. Bom, para terminar o assunto febre amarela, eu quero perguntar para o senhor se a imunização através da vacina é a única forma até hoje? O que nós temos no momento é esta vacina. O que está em estudo hoje é que nós tenhamos vacinas que abranjam um número maior ainda de pessoas. Então vai trazer uma vantagem e que tenha uma viabilidade farmacoeconômica também sustentável para o Programa Nacional de Imunizações. Então existem, na verdade, outros estudos,
Mas estes grupos que hoje são contemplados pela vacina estão bem protegidos. É uma vacina segura. Erradicar a febre amarela no Brasil, há uma expectativa nesse sentido? A forma silvestre, que é essa forma de matas, não será erradicada. A gente não consegue erradicar doenças de transmissão silvestre, porque nós não temos como entrar na mata e acabar com todos esses focos. Então, o que nós temos é que ter muito cuidado com as doenças na transmissão urbana. O que nós podemos fazer é nos proteger para a chegada nas cidades dessas doenças. Para a febre amarela silvestre, essa a gente não tem como erradicar. Mas só para fazer aqui uma recordação, o último caso de febre amarela urbana que nós tivemos no Brasil foi em 1942 no estado do Acre. Então, há muito tempo que nós não temos a circulação na forma urbana dessa doença. Aproveitar a sua presença aqui no programa para falarmos sobre dengue e chikungunya. Como é que está a situação aqui no município, Santa Catarina, ou em algumas áreas do país evoluíram bastante essas doenças, trouxeram muitos óbitos, e aqui, como é que a gente está? A nossa grande preocupação, então, ela segue esse caminho que nós vimos no raciocínio agora. O que eu posso cuidar na minha cidade é o foco de transmissão dessas doenças. E aí, de novo, a gente fala do vetor, que é o Aedes aegypti. O Aedes aegypti, hoje, nós temos, em Santa Catarina, um número aumentado de focos em comparação ao mesmo período do ano passado. Já temos mais de 1.000 focos no estado nesse ano. E quando a gente olha o nosso litoral, o litoral norte, de Itapema até Navegantes, todos os municípios são considerados infestados pelo Aedes aegypti. Então, isso é um risco muito grande da entrada dessas doenças aqui na nossa região e ter uma disseminação muito rápida, já que o veículo de transmissão está só esperando. A partir do momento que nós temos esse Aedes aegypti disponível na região para fazer a transmissão de doença, basta ele picar um indivíduo doente para fazer este ciclo de transmissão. Não temos dengue nem chikungunya até o momento, mas a grande preocupação do Brasil é de que os números de óbito por chikungunya no ano passado foram superiores aos de dengue. E a chikungunya é uma doença que ainda não chegou aqui para a gente. Já tivemos casos importados e muito poucos de transmissão autóctone, muito reservados. E a taxa de chegada dessa doença, que a gente chama de taxa de ataque, ela é extremamente elevada. Então, a gente junta esse fator desfavorável dos dados do ano passado no Brasil com uma área cheia de vetor onde o mosquito pode fazer a transmissão dessa doença. Então, é muito importante a gente correr atrás do prejuízo, eliminar os focos mantenedouros do Aedes aegypti. Vacina ainda para essas doenças? Para a dengue, nós tivemos um revés, porque nós tivemos uma vacina disponível na rede pública somente. O estado do Paraná foi o único que disponibilizou na rede pública, nós só temos na rede privada, e o Paraná é que fez através da rede pública. E esta vacina demonstrou que aquele indivíduo que foi vacinado para a dengue, ao entrar em contato com o vírus causador da doença, teve formas mais graves da doença. Então, em vez de proteger, ela acabou elevando o número de casos de gravidade da doença. Então, esta vacina ela foi desconsiderada para todo indivíduo que nunca teve dengue. Aquele que já teve, pode fazê-la. Aquele que nunca teve, não deve fazer. Mas nós temos no Brasil o estudo de nova vacina contra a dengue, esperamos aí termos boas notícias para conseguirmos imunizar a população. Assim como temos expectativa da vacina contra a Zika, que vem também nesse sentido, já que são vírus muito semelhantes. São muitas doenças que estão vindo pelo vetor do Aedes aegypti. O que a gente pode pensar além da eliminação dos focos? Porque são mosquitos de hábito urbano, convivem com seres humanos, mas além disso, tem alguma outra medida que a população, as autoridades públicas, a classe médica pode tomar para ajudar a controlar essa situação? Bom, lembrando que são mais de 100 doenças que podem ser transmitidas por esse vetor, né? Ele é um vetor bastante hábil para uma série de doenças infecciosas. E o que a gente tem em primeiro lugar é que justamente evitar o mosquito. Então, ou eu evito a sua proliferação, e a partir daí é o controle dos criadouros, é a diminuição dos ovos que são disponíveis no ambiente e que fazem um ciclo de perpetuação no ambiente, já que eles sobrevivem viáveis por mais de um ano no ambiente, entrando em contato com água
dão seguimento para o seu ciclo de vida. Ou fazendo a proteção do contato. E, infelizmente, os repelentes eles acabam perdendo eficácia contra esse mosquito. Então, sim, é muito importante eu utilizar o repelente, lembrando que ele sempre é a última peça a ser aplicada, por cima de maquiagem, por cima da roupa, mas que é mais importante o controle dos criadouros, já que a gente não consegue ter um combate eficiente ao mosquito adulto. E as reações são sempre associadas ao vírus e ao hospedeiro. A situação de imunidade do hospedeiro. Isso. Toda doença infecciosa, ela decorre dessa relação muito íntima, dessa entrada de um agente agressor e da minha resposta imunológica. E para alguns indivíduos essa resposta é muito exacerbada e acaba tendo esses quadros de maior gravidade. Tem algum hábito que deva ser implantado para que a pessoa tenha uma boa taxa de imunidade? É fundamental qualidade de vida. Então, alimentação saudável, exercícios físicos, evitar o sedentarismo e a prática regular de hábitos saudáveis. Não fumar, não consumir bebidas alcoólicas, não fazer uso de drogas. Isso é o que vai trazer saúde para o indivíduo. E lembrar de um sono de qualidade, porque o sono também é fundamental para uma imunidade adequada. Nós recebemos no programa de hoje o médico infectologista Dr. Pablo Sebastian Velho. Obrigado pela participação, pelos esclarecimentos quanto à febre amarela, vacinação, dengue e chikungunya. Um bom trabalho para o senhor e que o senhor possa vir novamente aqui trazer um pouco de informações para a nossa comunidade. Tá ótimo. Obrigado. E o Câmara Aberta de hoje fica por aqui. Para todos, uma boa noite e até a próxima.